Bom, meu pai era um mecânico de tratores e boa parte da vida dele sempre foi na beira de uma estrada, porque quando você é trecheira, como eles chamam na época, né? Você vai numa obra, termina a estrada e você muda com a sua família para a próxima obra. Então ela morou em diversos lugares do país e eu também. Então assim, desde pequena eu sabia o que era racismo e eu sabia o que era uma discriminação direta. Ao longo da adolescência, até pelos ensinamentos da minha mãe, eu também sabia da discriminação indireta, do racismo institucional, por conta de uma vivência que era rara, né, para as pessoas da minha origem social e da minha raça. Eu tive o privilégio de ter tempo, porque o meu pai, ele tinha uma renda baixa, mas ele nunca ficou desempregado. Então a gente tinha uma perspectiva razoável, assim, eu nunca passei fome, isso nunca assombrou a família. Então eu tinha tempo, eu conseguia me dedicar aos estudos, eu gostava muito de ler, então eu ia para a escola de manhã e passava a tarde lendo. Então quando eu resolvi estudar para o vestibular, eu consegui realmente recompor algumas deficiências dos estudos e passar na FUVEST, e eu entrei então na Faculdade de Economia da USP. Quando eu entro na faculdade, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a dimensionar o problema. Justamente por isso, na maior universidade do país, universidade pública do país, no meu curso de economia, simplesmente quase que não havia negros. Então foi um período muito difícil da minha vida, de muita reflexão e atritos, né? Na mesma época eu passei no concurso do Banco do Brasil. Então quando eu terminei a USP, eu decidi pedir demissão do Banco do Brasil, peguei todo o dinheiro e fui para a Inglaterra estudar inglês. Então eu fico um ano na Inglaterra, quando eu volto eu entro numa empresa chamada General Electric, como trainee de finanças. Nesta empresa eu fui enviada para o México, depois para os Estados Unidos, depois eu volto, porque eu saio de uma realidade de uma multinacional e vou para uma cozinha industrial, e aí eu reencontro meninas que eu tinha convivido quando eu era criança, quando eu era adolescente com elas, e que elas não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. E lá na faculdade de economia, eu descobri que na realidade não é a economia que vai resolver os problemas do país, é a política e é o Estado. Aí um dia saiu um edital para analista de planejamento e orçamento, aí eu estudei, consegui passar. Quando eu cheguei aqui em 2010, tinha uma discussão muito grande a respeito das cotas raciais aqui da UNB. E como eu era a única mulher negra, ou a única mulher preta, né, num grupo de 100 pessoas, eu sabia que eu iria ser instada a me posicionar a respeito daquele assunto, e a minha opinião iria representar todas as mulheres negras, né? Porque o racismo faz isso, ele tira a individualidade das pessoas negras, né? E comecei a perceber que na realidade o racismo não era mais um dos problemas do país, eu percebi que ele era um dos grandes problemas do país. E quando chega 2014, 2015, estava se discutindo o edital da minha carreira, e eu resolvi ajudar a construir esse edital. A gente incluiu assuntos como Estatuto da Igualdade Racial, feminismos e outros assuntos. E eu, com mais um colega, resolvemos construir então uma comissão de heteroidentificação. Então o edital acabou se tornando referência, tanto que no final do ano o Ministério Público e a Defensoria resolvem judicializar o processo, porque eles queriam que houvesse uma legislação a respeito, que se obrigasse os órgãos a sempre ter uma comissão de heteroidentificação. E aí eu fui convidada para ser a coordenadora desse grupo que ia construir essa normativa. Percebi que sozinha eu já conseguia fazer alguma coisa e com alguns colegas, né, aliados, eu conseguia fazer muito mais. Né? E eu comecei a me questionar, nossa, esse é um espaço, pelo menos da alta burocracia, né, do Poder Executivo, majoritariamente branco, majoritariamente masculino e majoritariamente conservador, mas poucos comprometidos já conseguem fazer a diferença. E aí eu comecei a imaginar, bom, e o que a gente pode fazer então diretamente na política, no Congresso Nacional, que é também majoritariamente branco, majoritariamente masculino e majoritariamente conservador. Eu resolvi então me arriscar de novo e me jogar então nessa candidatura para deputada federal. Eu acho que uma mulher negra progressista e comprometida com a causa feminista e racial, ela sempre vai incomodar em espaços de poder, né? Incomoda na burocracia, incomoda na política e incomoda para melhor, né? Porque a gente não desiste fácil. A gente sabe qual é a missão que a gente tem e a gente vai lutar por aquilo que a gente acredita.